Castro Neto, filho dele, também esteve presente. Também está dentro. Vamos agora à Europa. Estamos ao vivo com a Socorro. Cadê o Socorro? Socorro Sampaio, que é a correspondente? Não, ela é a embaixadora da Rede Meu Norte Brasil, lá no Velho Continente. Olá, Socorro, boa tarde, tudo bem? Olá, Amadeu, boa tarde para você, boa tarde, Brasil. Bem, vamos começar falando sobre uma mudança grande no mundo, né? Que foi a posição americana favorável à quebra de patentes no caso das vacinas. A Europa está junto nisso? Amadeu, a gente fala já um pouquinho, desculpa, só para a gente começar uma informação. Tá bom. Eu que coloquei aqui o carro adiante dos bois. Na verdade, a gente tinha combinado que a Socorro ia começar com a notícia que não é boa. É um cálculo feito sobre o número de mortos no Brasil e, de acordo com esse estudo, morreu muito mais gente do que a estatística oficial. Morreu muito mais gente em todo o mundo, Amadeu. Esse é um cálculo do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington. Esse instituto, desde o começo da pandemia, vem fazendo projeções da Covid-19 sobre a Covid-19 e sempre, Amadeu, eles acertam nessas projeções. E nessa última análise, de acordo com essa última análise, morreram, Amadeu, quase 7 milhões de pessoas em todo o mundo de Covid-19. Oficialmente, de acordo com a Universidade Americana Johns Hopkins, é um pouco mais de 3 milhões, mas para o Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde de Washington, dos Estados Unidos, Amadeu, quase 7 milhões. E eles dizem que isso acontece por causa da grande subnotificação em muitos países e também porque muitos países só registram as mortes de Covid-19 que ocorrem em hospitais. Então, por exemplo, alguns que eu cito aqui no que eles falaram. Estados Unidos, oficialmente tem 574 mortos, mas de acordo com a análise da universidade, são 905 mil mortos no país. No Brasil, tem 4.408 mortos, mas, segundo essa análise, no Brasil tem quase 600 mil mortos por Covid-19, são 595. E na Índia, que tem oficialmente 221 mil mortos, para a projeção da universidade, Amadeu, são mais de 600 mil mortos na Índia. Bem, então vamos falar da quebra de patentes e da vacina dose única lançada pela Sputnik. Pelos russos, isso mesmo. A União Europeia disse hoje que está pronta para discutir essa quebra de patente de vacinas contra a Covid-19. Apesar da declaração, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que prefere primeiro exportar as vacinas. Ela diz que a curto prazo, o mais urgente agora é que os países produtores de imunizante exportem as doses. Na verdade, Amadeu, Bruxelas não gosta muito da ideia. Eles dizem que pode comprometer a segurança da produção. Ontem, o governo dos Estados Unidos anunciou o apoio à suspensão geral da proteção de patentes para acelerar a produção e distribuição de imunizantes no mundo. O anúncio foi considerado histórico pelo diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. E hoje, a Rússia disse que apoia a quebra de patente da vacina contra a Covid-19. Palavras do presidente russo, Vladimir Putin, ele não citou a iniciativa americana, disse que é uma ideia da Europa. E hoje, a Rússia, que já desenvolveu 4 vacinas contra a Covid-19, começando pela Sputnik V, anunciou que o país já registrou a vacina Sputnik Light, é assim que eles chamam, a Sputnik Light, que é a vacina de uma dose, vacina dose única, e com eficácia, segundo os russos, de 79,4%. Amadeu. É comprovado cientificamente em um estudo feito em Israel, a vacina salva vidas. É porque até agora, Amadeu, a gente tinha números, Israel divulgava números sobre a vacina, mas eram números isolados de planos de saúde. O país tem 4 planos que cuidam da saúde. Hoje, esses números divulgados hoje são números oficiais do Ministério da Saúde de Israel. Os dados foram coletados entre 24 de janeiro
e 3 de abril. E até no final desse período, até 3 de abril, mais da metade da população já estava totalmente imunizada. No geral, 2 doses da vacina da Pfizer oferecem mais de 95% de proteção contra a infecção, contra a hospitalização e contra mortes. 14 dias após a segunda dose, após a segunda injeção, a vacina ofereceu 96,5% de proteção contra a infecção, 98% de proteção contra hospitalizações e mais de 98% contra óbitos. E na população acima de 85 anos, a vacina ofereceu praticamente a mesma proteção. O Ministério da Saúde de Israel diz que a vacinação levou a uma queda drástica no número diários de casos de Covid-19. O país saiu de 10 mil casos por dia em janeiro para algumas centenas, isso depois do confinamento. Amadeu. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? É só se vacinar. Mas não é no Brasil, não, é na Sérvia. É na Sérvia. O governo lançou a campanha. O governo está pagando, Amadeu, o equivalente em real R$160 para quem se vacinar até o final de maio. A Sérvia comprou milhões de doses da China e da Rússia. O país tem 7 milhões de habitantes e 1,5 milhão já receberam as 2 doses da vacina. A meta do governo é imunizar pelo menos 3 milhões até o final deste mês. Vacinação que já começou também, que a gente vê nas imagens em shopping. As pessoas vão ao shopping, fazem compras, recebem a vacina e ainda recebem também vale-compras. O presidente disse que isso é uma recompensa para as pessoas que mostram responsabilidade. O presidente da Sérvia também prometeu que o funcionário público que não se vacinar não terá direito à licença remunerada se contrair o coronavírus. Polêmica no país, Amadeu. Super eleição inglesa, como é que tá? Hoje é a super eleição e entre muitas candidatos que os britânicos vão ter que escolher, Amadeu, vão ter que escolher o prefeito de Londres. As eleições de hoje são consideradas um teste para a unidade do país. Essa é a primeira vez que os britânicos vão às urnas após o Brexit e a pandemia. Quase 48 milhões de eleitores vão escolher 5 mil vereadores de 143 assembleias regionais na Inglaterra, o prefeito de Londres e os parlamentos regionais da Escócia e do País de Gales. O dia tem sido chamado de Super Quinta devido ao acúmulo de várias eleições, adiadas em grande parte pelas restrições para conter o vírus. Na Escócia, o Partido Nacionalista Escocês da Premier Nicola Sturgeon, que governa em minoria, espera vencer para poder realizar um segundo referendo de independência. No primeiro, em 2014, 55% dos escoceses escolheram permanecer no Reino Unido. O principal argumento contra a separação foi a permanência na União Europeia. 2 anos depois, o Brexit tirou o país do bloco, apesar de 62% dos escoceses terem votado pela permanência. Na Inglaterra, as eleições locais representam um importante teste para Boris Johnson e o Partido Conservador, depois da efetivação da separação com a União Europeia em 1º de janeiro. Em Londres, os trabalhistas parecem ter vitória garantida. Sadiq Khan, filho de um motorista de ônibus do Paquistão e o primeiro prefeito muçulmano de uma capital ocidental, deve se reeleger, derrotando o conservador Sean Bailey, neto de jamaicanos. Na multicultural capital inglesa, os brancos britânicos são minoria, constituindo 45% da população, de acordo com o censo de 2011. E a gente fica por aqui, Amadeu. Uma boa tarde para todos vocês aí no Brasil. Com sol e vento. Com sol Para e variar. vento. Não, o vento sempre, o sol nem tanto, né? O sol nem tanto, é. Um abraço, Socorro. Obrigado. Até amanhã. Olha, vamos voltar aí com o pleno. E a Sávia Barreto conseguiu flagrar uma conversa secreta de um deputado e um vereador, viu? Era secreto, mas existe Sávia Barreto. Coloca aí, Juliana, o print da conversa de Sávia com o presidente do Progressista, Júlio Arcoverde, que conversou com o Jeová, Sávia. Vai, Farol, como foi? Boa tarde. É a Sávia.
disse Sávia para o presidente do Progressistas, Júlio Arcoverde: como foi sua reunião com o Jeová hoje? E aí ele respondeu ao estilo João Madison: kkkkkk, você é bem informada. A Sávia colocou aquele olhão nele e disse: sim, kkkk, tenho que correr atrás. Colocou o emoji de alguém correndo. E aí ele disse: meu Deus, passei 1 hora com ele, na saída não vi ninguém. Eu e o Jeová somos amigos. Sempre que a gente pode, tomamos um café para conversarmos não só sobre política, mas também sobre as coisas da vida. Mas a Sávia Barreto, além das imagens que ela... Além de ficar escondida atrás de uma árvore no estacionamento Ela da instalou Câmara, microfones na sala. O que os microfones captaram, sabe? coisas da vida, por exemplo, chapa, Senjuve, com indicado do Progressistas. Não é, tem um café do Dr. Pessoa lá no Jeová, o Nescau do Jeová, que ele resolveu colocar uma máquina de Nescau de chocolate quente e as pessoas vão lá tomar o Nescau. E nesse Nescau que tem essa participação do Progressistas, com a possível indicação na Senjuve, e o Jeová está fazendo esse papel de articulador político do Dr. Pessoa, que a gente já falou que é necessário. O Robert faz isso? Faz. Mas o Robert ele tem algumas arestas e ele também tem muita coisa para fazer, né? Então tem meio que esse espaço. Tem aquela placa que a Poliana mostrou. Tem a placa, tem esse espaço e ele está sendo ocupado. Então o Jeová está aí O Jeová ajudando faz nessa durante o articulação. dia